Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, vamos falar sobre luto parental. Esse luto que vem permeado por tantos questionamentos e tantas outras perdas. A perda de um filho leva à perda de um futuro e de expectativas tão sonhadas e planejadas até mesmo antes dessa concepção. Um filho pequeno que está sendo gerado ou um filho adulto que já teve um registro no tempo e na história. Não importa o tamanho desse filho, essa perda sempre irá causar inúmeros questionamentos e dificuldades na vida desses pais e dessas mães. O luto em si já é uma experiência traumática, que reflete toda uma mudança e desorganização na vida de quem precisa passar por isso. O luto pela perda de um filho é um luto vazio, sem nome, sem reconhecimento, principalmente se esse filho ainda estava sendo gerado. E existe uma citação que diz que a sociedade costuma medir o luto pelo tamanho do caixão. Isso nos leva a pensar que o reconhecimento da perda de um filho ainda no ventre tende a ter uma grande falha na nossa sociedade. A perda de um filho é uma perda e uma dor sem nome. Não se sabe como nomear aquele que perde um filho. Afinal, quem perde os pais costumam ser chamados de órfãos. Quem perde um companheiro, uma companheira de vida, de viúvos. Mas e quem perde um filho? Qual é o nome que se dá a essa dor? Convido então você para estar comigo hoje, refletindo um pouco mais sobre essa condição no luto. E se você conhece um amigo ou uma amiga enlutada pela perda de um filho, que as palavras de hoje podem te ajudar a refletir a grandiosidade e importância do seu cuidado com essas pessoas. Cuidado que perpassa o dia a dia, que pode ser expresso na paciência por ouvir histórias e por ouvir até mesmo aqueles questionamentos e reclamações repetidas. Afinal, o quanto se deve questionar para passar a entender a ausência e a falta de um filho? Dentro do luto parental, nós temos inúmeras perdas, como dito. Então, existe ainda o luto perinatal, gestacional e neonatal, que são aqueles lutos no início e ao longo da gestação. É como perder alguém sem antes ela ter nascido, ter tido vida externa ao útero dessa mãe. Além disso, existem as perdas no momento mais tardio da vida, que são as perdas de filhos já adultos. Muitas vezes essas perdas, elas vêm acompanhadas de uma tragédia, de algo inesperado. Um acidente, uma doença fatal, ou até mesmo mortes súbitas, sem explicações. Esses lutos são os lutos extremamente difíceis de serem acolhidos. Afinal, como
auxiliar nesse cuidado dessa dor tão difícil de ser nomeada, expressada e reconhecida. Então, tenha em mente que o cuidado com o luto começa desse reconhecimento. Pergunte, esteja atento àquelas pessoas que perderam filhos, ainda que filhos no ventre. Esses filhos existiram, esses filhos existem na vida dessas pessoas. Eles foram sonhados, planejados, e mesmo que não planejados, ainda assim, a partir do momento da notícia, uma enorme quantidade de expectativas sobre esse filho, essa criança, passam a existir. Perder o filho é perder diversos outros papéis que você passaria a ocupar na vida. O de vó, o de vô, o de companheira e de ancião, anciã, ensinamentos, aquela pessoa que passaria alguns legados adiante para essas pessoas. O luto parental pode ainda vir acompanhado de uma falta de sentido e de perspectiva em relação ao futuro. Afinal, esse futuro passou a ser pensado com essa pessoa presente, com esse filho, com essa filha, e com tudo e todos os espaços que eles poderiam ocupar. É necessário e importante estar atento a quem passa por um luto de um filho, a fim de auxiliar, de cuidar e de acolher esses momentos de grande dor. Que possamos todos pensar na importância, na urgência de cuidar de quem vive o luto por um filho. Assim como todos os lutos precisam ser cuidados, o luto pela perda de um filho também. Que seja esse momento de pensarmos na importância de acolher, de contar histórias, de trabalhar essa narrativa para que a vida, ainda que em luto, possa ter algum sentido, um significado dentro dessas histórias. Oferecer suporte também vai além de ouvir, de escutar e de estar disponível. Você pode indicar serviços especializados nesse cuidado. Você pode sugerir companhia para esses momentos de grande tensão e reviravolta na vida dessas pessoas. Fica aqui o meu forte abraço para todas as mães e pais que perderam seus filhos e que essa jornada de vivência com essa falta seja, ainda que difícil, um caminho possível. Que esses filhos estejam vivos sempre na vida, na memória de vocês e que um futuro seja possível de ser pensado, ainda que com tanta saudade. Um forte abraço e até o próximo sábado.